Como a assistência psicológica no parto pode fazer você se destacar no mercado da psicologia. Meu nome é Luzia Maia, sou psicóloga obstétrica, atuo com gestação, parto, puerpério, luto, infertilidade, todas as demandas da obstetrícia. E hoje eu vou te explicar e te ensinar como você pode se destacar no mercado da psicologia, fazendo uma assistência que poucos psicólogos fazem, que é assistência psicológica no parto. Bom, primeira coisa, né, que a gente precisa pontuar aqui nesse vídeo é que esse serviço é um serviço que pouca gente conhece e que poucos psicólogos sabem oferecer e sentem-se seguros para oferecer. Então, muitas vezes, né, as pessoas querem esse serviço, mas não encontram profissionais que oferecem e acabam que aí não fecham o serviço, vão fechar ali outros serviços para o parto, mas não fecham do psicólogo. Por quê? Porque na sua região ninguém faz, porque não conhece ninguém que oferece, ou mesmo nem sabe que existe, e existe. E esse serviço, ele traz um grande diferencial na atuação, justamente por pouca gente saber fazer e ser tão necessário, né, ser um serviço tão importante para o nascimento, para o momento do parto. Então, quando a gente pensa em assistência psicológica no parto, a gente está unindo tanto o serviço da saúde física, quanto o serviço da saúde mental, em um momento onde corpo e mente funcionam juntos. O parto, ele não é um evento puramente fisiológico, pelo contrário, ele é extremamente psicológico. O funcionamento do nosso sistema endócrino, por exemplo, ele está muito baseado em como está a nossa saúde mental, nos nossos pensamentos, nas nossas crenças. Então, vou te dar exemplo, tá? A pessoa vai parir, vamos pensar em um parto vaginal, e durante o parto, ela fica muito ansiosa, ela tem muito medo, ela já tem crenças ali enraigadas de que não pode, não é possível, de que é a maior dor do mundo, de que ela é fraca, de que ela desiste com frequência dos objetivos dela. Provavelmente esses pensamentos, essas crenças vão emergir durante o parto, porque nada passa batido ao parto, né? E aí, surgindo, por exemplo, o pensamento de eu não consigo fazer as coisas, eu desisto com facilidade, vai fazer com que o cérebro dela mande comandos para o corpo de desistir, porque ela acha que desiste, porque ela acha que não aguenta. Isso faz com que a angústia dela aumente, faz com que o medo dela aumente, e tudo isso aumentando, angústia, medo, né, o desconforto emocional mesmo, psicológico, ansiedade, vai fazer com que desencadeie ali uma série de hormônios, né, que não favorecem o parto. Então, quando a gente entende a função do psicólogo no parto, fica muito mais fácil das pessoas entenderem também o que a gente faz, entenderem a importância do nosso trabalho. O nosso trabalho dentro do parto, ele é independente da via. Então, eu presto assistência tanto em partos de via baixa, né, partos vaginais, quanto partos de via alta, então a cesariana. E é importante que a gente não diferencie essas duas vias para assistência, né, no caso de, não vou prestar assistência para um, ou não vou prestar assistência para outro, porque essas pessoas, independente da via que ela vai ter o filho, se vai ser uma cirurgia, né, a cesariana, ou se vai ser um parto, no caso do vaginal, ela tem as emoções envolvidas da mesma forma. Então, não é só a mulher que vai parir, que tem as emoções que surgem, né, que emergem, nem também só a mulher que vai para a cesárea, que vai para a cirurgia, que vai ter ali as emoções emergindo. Qualquer uma das vias tem cabeça e corpo envolvidos. E é justamente esse o nosso trabalho, entender
que o parto, seja, como eu falei, né, o parto ou a cirurgia, ele vai mexer com tudo dessa mulher. Ele vai trazer à tona coisas que ela nem lembrava mais, muitas vezes. Ele vai mexer com as crenças, com as certezas que essa pessoa tem na vida, e a nossa atuação pode trazer, e eu tenho consciência muito clara, né, de que traz melhores experiências no nascer e no parir. Por que no nascer e no parir? Porque para essa mulher, mas também para esse bebê que chega naquele momento muito mais amparado, com a mãe, o pai, o acompanhante, muito mais entregue para aquele momento. Então, é bem importante que a gente entenda que a gente está em diversos cenários. Então, independente da via, mas independente da situação também. Então, pode ser um parto onde foi uma gestação de risco habitual e está tudo bem. Pode ser um parto onde foi uma gestação de alto risco, onde tem um histórico anterior de violência obstétrica ou não, onde existia uma perda de bebê anterior ou não, onde já se sabe que existe uma síndrome, que esse bebê vai precisar de uma UTI, ou que o tempo de vida desse bebê será muito curto, de minutos, de horas. Então, em vários cenários, a gente está ali. Aquela pessoa que vai ter o bebê, mas vai fazer uma entrega voluntária no hospital, a pessoa que se separou durante a gestação e está indo sozinha parir esse filho, essas pessoas precisam de assistência psicológica. Também aquela pessoa que está tudo bem, tudo dentro do planejado, tudo muito certinho, mas ela entende que o psicólogo, naquele momento, seria uma figura de confiança emocional para ela. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que a nossa atuação ela é bem ampla e bem importante, que tem muitas pessoas que se beneficiariam do nosso trabalho se soubessem que ele existe, e também que atuar nesse cenário de parto pode ser um grande diferencial para você na sua região, onde provavelmente não tem muitas outras psicólogas que atuam, ou nem tem nenhuma outra psicóloga que atua no cenário do parto, que é muito comum. Poucas psicólogas atuam nesse cenário, então provavelmente na sua região, se tiver, são poucas pessoas. E isso faz você se destacar nesse mercado, mesmo em cidade pequena ou em cidade grande, mesmo no interior ou na capital, atuando dentro de um hospital de forma contratada, né, como funcionária do hospital, ou não. Por exemplo, eu não atuo contratada de nenhum hospital. No entanto, as minhas pacientes da clínica particular também vão parir, não é verdade? Então, não vai parir só se eu estiver no hospital ali contratada. E eu acompanho essa paciente como profissional de saúde dela, particular, tá? É assim que eu faço. E uma das grandes coisas que fez diferença para ficar conhecida foi justamente conseguir atuar em parto, porque as pessoas entendiam, opa, essa psicóloga faz uma coisa diferente, essa psicóloga faz uma coisa que eu não vejo outros psicólogos fazerem. Também me deu acesso à comunidade médica, que foi muito legal, porque eu comecei a ter mais indicações, eu comecei a prestar outros serviços para as pacientes daquela médica, daquele médico específico, e eles começaram a entender também qual que era o meu papel. Quando me via num parto, seja ou numa cirurgia ou num parto, entendiam que a saúde mental realmente importa. Como é importante ter um profissional da saúde mental dentro da obstetrícia. E aí a gente criava relações mais profundas, mais amigáveis, né? Uma troca ali de informações, de cuidado, que quem se beneficia no final de tudo isso é a paciente, porque ela tem uma assistência muito mais completa. Isso é muito legal, né? Então, eu costumo dizer assim, que o parto, ele não é só o encontro com o filho pela primeira vez, né? Isso já é muito, mas ele é muito além disso também. Ele é o encontro com você,
Ele é o encontro com a história, é o encontro com a história do relacionamento, com a história de vida, é o encontro com tudo que eu acredito e tudo que eu não acredito. Ele é um encontro com as minhas potencialidades, com a minha paciência ou a minha impaciência. Ele é um encontro com os meus medos, com as minhas angústias. O parto, ele move, ele tem um potencial de gerar emoções, de resgatar emoções muito grande. Então, ele move essa paciente, ele move essa família de uma forma muito única. Aquela pessoa que achou que era fraca, que não conseguia, descobre que ela vive o trabalho de parto e que ela passa por aquilo e consegue, que ela não é nada de fraca e que ela não é nada de mole. Então, eu já vi pacientes no trabalho de parto dizer assim: meu Deus, eu não aguento, eu sou muito fraca, eu não consigo fazer isso, eu sou muito mole, e gritar, eu sou muito fraca. E aí, no pós-parto imediato, eu falar assim: eu achei que não ia aguentar, eu não sabia que eu era tão forte. Eu não sabia que eu era capaz de uma coisa tão grande. Então, mexe com aquilo que a gente sabe sobre a gente, com aquilo que a gente acha que a gente é e descobre novas versões de quem eu sou. O encontro com seu filho pela primeira vez também mexe muito com a sua estrutura familiar. Como será o encontro com meu filho pela primeira vez? Como ele vai ser recebido? Qual é a primeira sensação que ele tem ao chegar nesse mundo? Isso tudo é muito importante. Então, a assistência do psicólogo no parto, ela é essencial e ela traz experiências muito mais completas para essas famílias, e isso faz você se diferenciar no mercado, porque é aquela psicóloga, aquele psicólogo que prestou uma assistência que ninguém nem sabe que existe e que foi muito incrível para mim. Então, isso é muito legal. Eu sei que tem gente que pensa, mas será que pode psicólogo no parto? Até uma vez, faz tempo já, eu recebi uma mensagem de uma seguidora, não cuidando de mamães, que disse assim: Lu, eu já ia para parto, né? E aí eu postava ali a foto, né, com scrub, aquela roupa de parto, enfim. E aí a seguidora falou assim: Lu, eu perguntei na faculdade, ela era estudante, para minha professora, e ela falou que o psicólogo não podia ir para o parto. Isso já tem uns 3 ou 4 anos de quando eu estou gravando esse vídeo, né? Não sei quando é que você vai ver esse vídeo. E aí eu respondi, falei que não, que podia sim, que de repente se a professora não devia estar tão atualizada. E olhando essa semana, pensando nesse vídeo, eu lembrei, na verdade, e entrei lá na tabela de honorários do CRP. E eu te convido a fazer isso. Dentro da lista de serviços que a gente oferece, então lá tem anamnese, avaliação psicológica, enfim, tem assistência psicológica na gestação, parto e puerpério. E eu tô te falando isso não é para falar do valor da hora do psicólogo, porque tá na tabela de honorários, né? Mas eu tô te falando isso para você saber que é um documento oficial do Conselho, tá? Do Conselho Federal, e que dentro desse documento só vai ter coisas aprovadas, coisas que você pode fazer. E se lá tem assistência psicológica no parto, é porque você pode fazer. Lá não vai ter uma coisa que é proibida ao psicólogo. Só vai ter coisas possíveis para o psicólogo. Mas então, por que tão pouca gente faz isso? O que será que tem de errado que os psicólogos não sabem, não fazem essa assistência? Primeira coisa, as faculdades não ensinam. A exemplo dessa seguidora, já de alguns anos, claro, né? Mas a gente já falava e já fazia assistência psicológica ao parto mais abertamente. As faculdades acham que não pode, os professores não dão essa assistência ou nunca conheceram essa área e disseminam a ideia de que não pode, né? Ou de que isso não existe, ou nunca vi, não sei como é que funciona.
Então, as pessoas saem da faculdade sem essa informação. E aí, você que tem a oportunidade de estar assistindo esse vídeo hoje, sabe que sim, você pode oferecer esse serviço. E que, diferente do que muita gente acha, não tem poucos psicólogos porque não pode fazer. Tem poucos psicólogos porque a faculdade não ensina. Você tem que aprender muito mais. Assim como a testagem psicológica não faz com que você saiba testagem, né? Não faz com que você saiba fazer avaliação. Você saber que existe a psicologia no parto não faz com que você seja um psicólogo obstétrica. É verdade. Você precisa estudar. Estudar fisiologia do parto, endocrinologia do parto. Você precisa estudar sobre intervenção em crise, redução da ansiedade. Você precisa estudar sobre como se comportar num bloco cirúrgico. Você precisa estudar sobre o corpo feminino, sobre nascimento, sobre violência obstétrica, sobre a estrutura obstétrica do nosso país. Tudo isso precisa estar dentro de um roteiro que você conhece, que você estuda, para você oferecer uma boa assistência psicológica no parto. Saber que existe, ou saber, ter a possibilidade de entrar, saber como se faz um alívio não farmacológico da dor, que é uma coisa que a gente precisa saber, não te faz uma boa psicóloga obstétrica. O que te faz uma boa psicóloga obstétrica é você se dedicar ao conhecimento amplo da obstetrícia e da saúde mental. E aí, assim, conhecendo sobre alívio não farmacológico da dor, saúde mental perinatal, nascimento, violência obstétrica, fisiologia, endocrinologia e tantas outras coisas, inserção do acompanhante no parto, direitos dessa mulher e dessa família durante o parto, com esse arcabouço teórico prático, você sim vai poder dizer: eu sou uma psicóloga perinatal, eu sou uma psicóloga obstétrica e eu presto assistência psicológica no parto. E aí vai acontecer uma coisa que você pode até pensar que não é possível, ou até que está muito distante de você, você vai se tornar referência. Você vai se tornar referência para a comunidade médica, você vai se tornar referência para seus pacientes, você vai se tornar referência na sociedade. A sua clínica, o seu consultório vai chegar mais pacientes porque você faz um trabalho diferenciado. Você une o corpo e a mente em um só serviço. E isso é extremamente inovador no nosso país. É algo que em países mais desenvolvidos já existe com mais facilidade. As pessoas já conseguem entender que o psicólogo na cena do parto é muito importante, mas que o nosso país ainda está ali tornando isso inovação, ainda tem pouca gente que faz. E aí, quem faz se destaca. Justamente por não ter quem faça, quem faz se destaca. E eu te convido a estudar mais sobre assistência psicológica no parto. E se você gosta da saúde mental perinatal, da saúde mental da mulher, se você entende que cuidando da saúde mental perinatal, você cuida de toda a família, desse bebê que chega nessa família, do pai, da mãe, dos avós, eu te convido a estudar e prestar assistência psicológica no parto das suas pacientes, levar esse cuidado, esse carinho, essa assistência essencial para o momento mais importante da vida daquela pessoa. O momento que ela vai ver o filho pela primeira vez. E que, como eu falei, não só vai ver o filho pela primeira vez, ela vai ver ela pela primeira vez nesse cenário, porque cada filho te transforma, cada filho é único, e a gente tá ali, no momento desse encontro com ele, consigo, com a sua história, ajudando com que tudo tenha a melhor assistência possível, tanto o corpo quanto a mente, e que o corpo trabalhe a favor desse nascimento. E para ele trabalhar
a favor desse nascimento, a gente precisa que a mente esteja trabalhando também a favor desse nascimento. E é isso que a gente faz. A gente aumenta a intimidade, a gente aumenta a segurança, a gente reduz a ansiedade, a gente aumenta a vinculação, a gente aumenta a consciência corporal, a consciência emocional, para que esse parto funcione da melhor forma que ele pode funcionar, que ele aconteça da melhor forma que ele pode acontecer. Então, se você não conhecia assistência psicológica no parto, ou se você quer prestar assistência psicológica no parto e está aprendendo agora como fazer isso, deixa a sua dúvida aqui, me conta como é que é a sua trajetória, e eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Um beijo!